Que a paz de Deus esteja sobre você, sobre sua vida, sobre sua casa e sobre sua família. Este é o último culto online deste ano de 2023. Agradecemos a Deus pelos vários cultos online que tivemos, na maioria deles aos sábados. Tivemos um culto na sexta-feira. Agradecemos a você que participou conosco de todos estes cultos. Então, esta é a última mensagem deste ano aqui no Grupo Igreja Virtual, mas no próximo ano nós retornaremos. Quero ler um versículo bíblico que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 13, versículos 20 e 21, que diz o seguinte: E disse Jesus outra vez: A que compararei o reino de Deus? Ele responde: É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Amém. Jesus sempre ensinou por parábolas. O grande mestre Jesus, o maior mestre que a humanidade já presenciou, uma pessoa simples, humilde de espírito, humilde de coração, mas seus ensinos são tão profundos que até hoje são válidos, até hoje são tão vívidos, são tão atuais, são tão contemporâneos, embora tendo sido proferido há muitos anos atrás, ainda valem para o nosso tempo. Observamos que na época de Jesus, as padarias como nós vemos hoje eram raríssimos, somente nos grandes palácios, na casa das pessoas nobres, que existia a chamada padaria, que era chamada casa de pão. Em regra, a população, a grande parte da população, ela própria preparava o seu alimento, especialmente o alimento da farinha. Os pães eram feitos em casa. Então Jesus pega um exemplo que era mais conhecido da multidão, porque eles assim procediam, eles faziam nas suas casas o seu próprio pão para comer. Então, todos sabem que o pão, para crescer, ficar aquele pão bonito, ele é colocado fermento, né? A levedura que vai fermentar o pão, levedar o pão e fazer com que ele cresça, que ele fique bonito, fique formoso, né? Tem que ser tudo controlado, não pode colocar fermento de mais e nem de menos também, para que ele cresça de forma normal, conforme a técnica de fazer pão. Meus irmãos, então Jesus falou que o reino de Deus é semelhante, olha só, ele faz uma comparação, ele compara, é semelhante ao fermento que uma mulher tomando ao fazer na sua casa, escondeu em 3 medidas de farinha até que tudo levedou. 3 medidas de farinha era uma fórmula para que eles fizessem o pão naquela época. Eles mediam as 3 medidas e colocavam uma certa quantidade de fermento e amassavam e faziam o pão para comer. Mas o que eu quero me deter é a questão não da fórmula do pão e nem a maneira que ele era feito, mas sim a questão do fermento, porque quando Jesus compara o reino de Deus a um fermento escondido na farinha, ele está dizendo que há uma essência aqui, um ensinamento profundo nesta palavra. Então, o fermento, especialmente no Novo Testamento, no Antigo também, mas especialmente aqui no texto que nós estamos nos detendo, no texto grego que foi traduzido para a língua portuguesa. O fermento é normalmente considerado um tipo da presença do mal, da impureza. Por quê? Porque nesse sentido, o mal ele vai fermentar, ele vai desintegrar, ele vai corromper a natureza normal do ser humano, das pessoas. Então, no Novo Testamento, o fermento é empregado para representar o falso ensino e as doutrinas malignas, tanto dos fariseus como dos saduceus e também dos herodianos, que eram grupos religiosos separatistas da época de Jesus,
que ensinavam os seus ensinos conforme o seu entendimento, o entendimento humanista, sem seguir a verdade da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 6 a 8, ele nos ensina que o fermento representa maldade e malícia, em contraste com a sinceridade e a verdade de Deus, conforme ele falou em Gálatas capítulo 5 e versículo 9. Por isso, muitos entendem que esta parábola de apenas 2 versículos falada por Jesus, esta parábola ela é importantíssima. E muitos estudiosos entendem que ela se refere a doutrinas falsas e malignas e à injustiça, tanto no mundo como até mesmo entre os filhos de Deus, aqueles que se dizem filhos de Deus, que se alojam no atual reino visível de Deus. O reino de Deus já está na terra. A partir de quando Cristo veio, ele estabeleceu o reino de Deus por meio da graça. O reino de Deus foi manifestado a nós. Então hoje nós já temos o reino de Deus, nós vivemos no reino de Deus. A presença de Deus, a comunhão com Deus é possível hoje. Não precisa mais um sumo sacerdote interceder por nós, não. Nós temos um que intercede diariamente, que é Jesus, é Cristo que está nos céus, no lugar santo dos santos, o santo dos santos eterno, não feito por mãos humanas, mas o próprio Deus que edificou. E Cristo está lá e de lá intercede por todos nós. Esse fermento do mal espalhar-se-á em todos os setores do mundo, inclusive da obra de Deus. Vamos ver onde esse fermento está inserido hoje. Ele está escondido, ele está infiltrado. Olha só, ele está infiltrado hoje no modernismo, no liberalismo religioso e na teologia da libertação, que exaltam mais o raciocínio humano acima de Deus, inclusive acima da sua palavra. Observamos também que esse fermento está introduzido no mundanismo e nas práticas imorais permitidas no mundo, permitidas na sociedade, nas comunidades, inclusive permitidas por certas igrejas e seus líderes. E também esse fermento está na busca da fama ou poder. Poder político, poder econômico, poder social, poder religioso, inclusive, infelizmente, é uma lástima, inclusive este poder está na busca e na fama de poder dentro das igrejas, por homens que se preocupam mais com suas próprias ambições do que com a glória de Deus. Esse fermento também está introduzido nas falsas doutrinas. Doutrinas de homens, diz a Bíblia, doutrinas até mesmo de demônios, que são inseridas, infiltradas para desviar a verdade, desviar os homens de Deus, os homens da verdade para o caminho da corrupção, da ambição. Que terrível! Meus amados, esse fermento também está inserido nos falsos mestres e também nos cristãos professos que nunca nasceram de novo, que até mesmo estão na igreja, têm fachada de cristão, frequentam uma igreja, mas eles nunca passaram pelo novo nascimento. O novo nascimento é o nascer interior, é mudar o coração, mudar a mente, é converter-se completamente a Deus, é abandonar todo o sistema antigo, o homem antigo, ele morre e nasce um homem novo, um homem de paz, de alegria, de felicidade, de justiça, de verdade, que não aceita mentira, que não aceita corrupção, que não aceita a injustiça, não, porque ele nasceu de novo e agora vive segundo o coração de Deus. E o coração de Deus é justiça, é verdade, é retidão, é pureza,
Então é diferente, mas vemos que esse fermento está introduzido em muitos lugares, na sociedade, nas famílias, nos lares, nas igrejas, na política, em todo lugar, no sistema financeiro, ele está inserido, e por isso que a Bíblia diz que o governo do anticristo, o espírito do anticristo já está manifestado no mundo e nós vemos isso. Ele está trabalhando, atuando para implantar o seu reino também, o seu sistema, mas Deus também trabalha e Ele está nos alertando neste momento para tomarmos cuidado com esse fermento, que é um fermento mau e que é introduzido e quer se introduzir em nossa vida, em nossa família, em nossa casa, em nossa sociedade, em nossa comunidade, enfim, nas igrejas, em todos os lugares. Esse fermento está sendo introduzido e nós devemos tomar cuidado com ele. Então, a Bíblia nos ensina e nos alerta que perto do fim da presente era, ou seja, no princípio de dores, agora na era apocalíptica, na era escatológica que nós já estamos vivendo, nós já estamos iniciando o princípio de dores, à medida que sinais da vinda de Cristo aumentam, mais e mais nós avançamos na era apocalíptica, na era escatológica. Então, perto do fim desta presente era, esses males se infiltrarão em todos os lugares, inclusive na obra de Deus, através das denominações, das igrejas locais, inclusive dos institutos bíblicos, inclusive das faculdades de teologia, dos seminários e dos ministérios, todos eles liberais, até o ponto do evangelho apostólico do Novo Testamento e a vida santificada sejam tão raras de se ver. Então, meus amados, não, o tempo que antigamente se buscava santificação, hoje não, precisa mais buscar santificação. Para que tantos ensinos? São ensinos passados, ensino de muitos anos, nós temos que renovar, temos que ter uma filosofia de vida moderna, acompanhar a evolução, enfim, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A Bíblia diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O que é verdade permanece verdade. A verdade hoje no mundo moderno é relativa, e eu concordo em certo sentido, ela é relativa, cada um tem a sua verdade, o que é verdade para mim não é verdade para você, o que é verdade para você não é verdade para mim, então isso é relativo, concordo. Porém, quando se fala de verdade de Deus, ela não é relativa. A verdade de Deus é absoluta, porque Deus é o ser supremo, Deus é absoluto, e a Bíblia diz que é impossível que Deus minta. Então, se é impossível que Deus minta, a sua palavra é verdade absoluta. Você pode crer, você pode confiar, porque ela realmente é a verdade. A palavra que vem de Deus é verdadeira. Na sequência, vamos ao segundo ponto da nossa pregação. Então, todo cristão, ou toda pessoa, todo ser humano aqui na Terra, é convidado para tomar cuidado, para que o fermento do mal não afete a sua vida. Então, alerta, desperta, cuidado, não deixe esse fermento afetar a sua vida. O segredo da vitória contra este fermento consiste em sempre olhar para Jesus com fé, porque a Bíblia diz que o justo viverá da fé. A Bíblia diz que serão salvos todos aqueles que crerem em Jesus. E não há forma de agradar a Deus sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então permaneça firme na fé. Permaneça firme também em desprezar as coisas do mundo, tudo que for contrário a Deus. Também fique firme em permanecer na palavra de Deus, porque ela é verdade, e continue aguardando a volta de Cristo, porque Ele voltará. Continue constantemente ouvindo e obedecendo a voz do Espírito Santo. Ele é o Deus Espírito que habita em nós, ou seja, Deus, por meio do seu Espírito Santo, está conosco. Jesus foi ao céu e enviou o Consolador para que Ele nos alerte. Então,
Permaneça firme, está disposto a sofrer por Cristo, em lutar contra todas as formas do mal, em defender o Evangelho e em revestir-se de toda a armadura de Deus, porque disse o apóstolo Paulo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra as potestades das hostes espirituais, nos lugares espirituais, as hostes da maldade que lutam contra nós. Estaremos orando neste momento. Senhor nosso Deus, te louvamos por este momento abençoado, onde podemos refletir acerca da sua palavra. Abençoa, Senhor, que possamos vigiar e estar cuidadoso para não sermos fermentados pelo fermento da maldade, mas que nosso coração permaneça puro, que a nossa fé não seja afetada, que possamos continuar esperando e confiando em Ti, Senhor, sempre, sempre, em nome de Jesus. Amém.